Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica. Estou com o nosso querido parceiro amigo da equipe Eletrônica Fácil de Peruíbe para o Mundo, David Oliveira. E aí, meu querido David, tudo certo, tudo na paz? Tudo certo, tudo na paz, graças a Deus. Um excelente dia para todo mundo aí. Vamos que vamos fazer o nosso querido Café com Elétrons, tirando inúmeras dúvidas da nossa família Eletrônica Fácil. Tem dúvidas sobre componentes eletrônicos falsificados, tem dúvidas sobre aprender eletrônica em 2022, tem dúvidas sobre trocar placa ser mais vantajoso que aprender eletrônica, tudo isso e muito mais. Então fica até o final dessa Masterclass, que está simplesmente show de bola. E é claro, você que está participando dessa Masterclass ao vivaço, não esquece de deixar aqui no chat, no campo de comentários, do número 1 ao número 3. Né? Eu já estava com saudade de perguntar isso para vocês, gente. O professor Rodolfo está aqui, o David também. Nós precisamos conhecer mais sobre a nossa audiência da família Eletrônica Fácil. Então coloca aqui no chat, no campo de comentários, do número 1 ao número 3. O número 1 você coloca se você se considera um faixa branca no mundo da eletrônica, né? O pessoal escreve até assim, né, David? Faixa transparente. O faixa transparente, aquela pessoa que está dando os primeiros passos para desbravar o mundo da eletrônica a partir do zero, digita o número 1 aqui no campo de comentários, tá? O número 2, você digita se você já se considera um faixa azul, um faixa roxa, está num nível intermediário, já está fazendo o curso de eletrônica fácil, está desbravando o mundo da eletrônica de forma top, partindo do absoluto zero, tá bom? E o número 3 você coloca no chat se você já tem muitos anos de experiência na área, porém sempre usa aquilo que o professor Rodolfo fala, que ninguém é tão grande que não pode aprender, e ninguém que seja também tão pequenininho também não possa ensinar, está sempre disposto a aprender, evoluir e crescer no fantástico mundo da eletrônica. Então deixa aí esses números, tá bom? E aí, gente, olha só, vou mandar um forte abraço para a galera que já está ao vivaço, muito obrigado pelo carinho. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E 2 convites rapidinho antes da gente começar, tá bom? Primeiro convite, top de linha faixa preta e maravilhoso, pessoal. Já vai começar então a nossa querida e amada Semana da Eletrônica Fácil, gente. Semana da Eletrônica Fácil. A Semana da Eletrônica Fácil vai ser 100% online, 100% gratuita, e você se inscreve na Semana da Eletrônica Fácil clicando no link aqui da descrição do vídeo no cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? cursoseletronicafácil.com.br, link tá aqui na descrição do vídeo para você aprender a fazer as suas primeiras manutenções de placas partindo do absoluto zero, tá bom? Link tá aqui na descrição, se inscreve lá, entra no grupo VIP do WhatsApp que tem presente show de bola no mês de aniversário do Eletrônica Fácil. Segundo convite, se você precisa de ferramentas e utensílios na área de eletrônica, tá bom? Não esquece de clicar aí também no link da descrição e conhecer a loja Eletrônica Fácil, que é o nosso e-commerce show de bola, recheado de produtos faixa preta, para você desbravar o mundo da eletrônica de forma maravilhosa, incrível, maravilhosa, incrível, maravilhosa, incrível, maravilhosa, sensacional. Né, David? Então vamos que vamos. Vamos para cima. Um forte abraço para todo mundo que está online ao vivaço. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, então, David. Vamos para cima. Vamos lá. Primeira pergunta, que tem rodeado bastante aí, e é uma dúvida frequente, é sobre componentes falsificados. Se a gente já passou por isso, se isso acontece mesmo, se isso é um mito, se é verdade, se um componente falsificado pode sim alterar o funcionamento do projeto em que você está fazendo a substituição ou não, isso é mito, isso é balela. E aí, professor, o que você tem para dizer para a gente? Vamos lá. Antes de eu falar sobre algumas histórias que eu passei sobre componentes falsificados, eu pergunto para você, David. Você que atualmente está trabalhando na área de manutenção de TV, notebook, entre outras áreas, depois que você fez o curso de eletrônica fácil, aprendeu eletrônica com a gente partindo do zero. Você já passou por problemas relacionados a componentes falsificados? Já passei. Já passei e é terrível. É terrível. É terrível. É uma situação complicada, porque principalmente nesse momento, né, a gente sempre está aprendendo. E a gente sempre... cada circuito é um mundo que você vai imergir ali, vai estudar e vai tentar descobrir o que está acontecendo. Você vai partir para uma guerra ali, você e a placa, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos descobrir o que pode estar acontecendo. Aí você estuda aquela placa, você vai fazendo as suas medições,
e você vai chegando a algumas conclusões. Aí você vai lá e fala, pô, esse componente não tá bacana, os testes que eu fiz indicam que aqui é o problema. Aí você vai e compra um componente novo. Pô, um componente novo. Você já deduz que ele tá bom, claro, ele é novo. Quando você troca o componente e a placa não funciona, aí você começa a se frustrar, achando que o problema pode ter sido o quê? Pode ter sido a gente. A maneira em que a gente fez a análise e acabou que não funcionou, né? Então você se frustra. Então isso é o primeiro ponto. Comprar um componente que vem falsificado pode gerar uma grande frustração no seu trabalho. Naquele primeiro momento em que você está buscando ali, né? Descobrir o que está acontecendo com o equipamento. Certa vez eu peguei uma placa de lavadora e troquei o oscilador e o problema indicava que era o oscilador que estava ruim, não estava oscilando, não estava chegando tensão. Troquei o oscilador, coloquei um oscilador novo, não funcionou. Eu comprei 4 peças. Coloquei a segunda peça, não funcionou. Falei, não, o problema foi a minha análise, tem alguma coisa errada. Coloquei o terceiro oscilador, não funcionou. Falei, não é possível. Olhei tudo em volta, medindo tudo certo. Falei, não, peraí. Fui em busca de sucatas. E aí encontrei um oscilador, o mesmo oscilador numa sucata, num ferro velho. Falei, agora eu vou tirar minha dúvida. Peguei o oscilador da sucata, levei para minha bancada, coloquei o oscilador da sucata e a placa, pam, viveu. Eu falei, eu não acredito. Ou seja, 4 componentes vieram falsificados. E realmente, novos, não funcionou. Eu falei com o fornecedor, ele falou, não, tá bom. Eu falei, pô, tá bom? Então não sei o que está acontecendo, então. Então ele tá bom para uma outra placa, para essa não. Para essa ele não tá legal. E nesse início, o que acontece? É muito fácil a gente se frustrar, né? Porque você fala, putz, eu não estou fazendo uma análise correta, o componente é novo. O problema está em mim. Então é bem complicado, isso é pesado. É pesado. Já passei por isso e vejo bastante amigos passando também. Na verdade, o problema é que isso aí acaba jogando contra o iniciante no mundo da eletrônica, né? Porque o iniciante ele já começa com inúmeras dúvidas na hora de desbravar o defeito da placa, localizar o componente com defeito, usar multímetro, dessoldar, soldar, tudo isso e muito mais, né? E aí ele passa por isso, encontra o componente com problema, troca a partir daquele que ele comprou e aí o negócio não funciona. E na verdade, muitas das vezes, pode não funcionar sim por causa de um componente falsificado. E aí, inclusive, né, teve um comentário muito interessante aqui do Cubo Mágico, né? Parece que os componentes de hoje não é mais como antigamente, a indústria não se preocupa mais com componentes de qualidade. E ele comentou aqui, inclusive, que componentes falsificados já fez muita gente desistir da profissão. E eu entendo essa análise que ele escreveu aqui e concordo plenamente, tá? Porque realmente, se eu tivesse na pele das pessoas que estão passando por tais problemas, como esse dos componentes falsificados, é muito desanimador. A chateação é demais, porque não faz sentido você comprar algo falsificado no mercado e que simplesmente vai ser usado para você colocar placas eletrônicas de volta à vida, né, de volta a funcionar. Inclusive, né, placas eletrônicas que não acham mais para você comprar a placa. E você precisa reparar, sim, o componente. Reparar o defeito. Então, você tem equipamentos, por exemplo, inclusive o aluno Amarildo, vários alunos do curso de Eletrônica Fácil, a especialidade deles, o que é? É reparo de equipamentos vintage. Ou seja, equipamentos eletrônicos antigos que muitas pessoas têm o maior amor e carinho e você não acha a placa para comprar. Não tem outro produto daquele para comprar. E você precisa entender de eletrônica para poder fazer a troca do componente em defeito e encontrar esse componente, então, no mercado para poder fazer a substituição. E eu vou contar aqui para vocês, pessoal, o David já contou uma história aí, enquanto eu dei uma saidinha aqui, já voltei, né? E o que acontece? Já aconteceu algumas vezes comigo, tá? Olha só. A primeira vez que aconteceu o problema de componente falsificado comigo foi quando eu estava desenvolvendo um projeto eletrônico de interface eletrônica para um manipulador eletropneumático, tá? Os manipuladores eletropneumáticos na indústria, eles são usados para que você faça deslocamento de peças de um ponto para o outro, determinado processo de produção. Você pode expulsar
uma peça com defeito da linha de produção, entre muitas outras coisas. A pneumática é usada tipicamente na indústria para você fazer o quê? Um deslocamento em alta velocidade em diversos pontos de um processo, tá? Fazer inúmeras atividades aí. E nessa interface eletrônica eu estava fazendo uma interface de 5 volts para 24 volts, pessoal. E o que aconteceu, só para vocês terem ideia, tá? Aconteceu que na primeira placa eletrônica que eu desenvolvi, eu coloquei o quê? Uma série de optoacopladores com o código 4N25, tá bom? 4N25. E esse optoacoplador é um optoacoplador muito bom e que eu já usei em inúmeros circuitos eletrônicos, tá? E eu estava fazendo a interface dele de um microcontrolador, tá? Que controlava o LED dele e a saída dele fazia então a ativação de um transistor que ligava o quê? Um relé para poder fazer a ativação da saída em 24 volts para controlar as solenoides desse conjunto eletropneumático, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu usava um tipo de optoacoplador, 4N25, a saída digital optoacoplada funcionava. Quando eu trocava, David e família, por um segundo opto, que tinha encapsulamento igual, mas a característica física ali era diferente, um era branquinho, tal, tinha um código ali da Texas, um símbolo da Texas, o outro não tinha. O outro ele tinha encapsulamento preto e só uma marcação escrita assim, 4N25. Tá? Quando eu montava a interface com esse optoacoplador, o circuito não funcionava mais. Então, o que aconteceu? Eu, na época, em 2009, há 13 anos atrás, mais ou menos, eu entrei em parafuso, porque eu falei, pô, mas eu dimensionei o circuito, dimensionei o resistor do LED, dimensionei o resistor da base do transistor que o opto está ativando, dimensionei tudo, analisei curva característica datasheet e está tudo certo. E o circuito não funciona. E aí eu colocava o optoacoplador que eu tinha usado na prototipação no protoboard na placa e com ele funcionava. E aí o que eu fiz, né? Na época eu entrei na internet, no Mercado Livre, e localizei um optoacoplador com o mesmo package que eu estava usando inicialmente. E aí comprei daquele e daquele funcionou. E o outro que eu tinha comprado na loja aqui da cidade não funcionou. E aí o que eu fiz, David? Só para você ter ideia. Eu peguei aquele optoacoplador que não estava funcionando, coloquei no protoboard e fui fazendo variações de resistores do LED e na saída do transistor para poder ver com o multímetro o que estava acontecendo ali. E eu percebi que nesse optoacoplador, o LED dele tinha que acender muito mais, tinha que circular uma corrente muito maior por ele, para que ele conseguisse colocar a saída em saturação para poder controlar o circuito de saída dessa interface. Coisa que no outro, um resistor com valor maior, com menos corrente, fazendo um esforço eletrônico vindo ali do microcontrolador muito menor, fazia o funcionamento conforme dimensionado. Então, o que estava acontecendo nesse segundo optoacoplador? Que tem o mesmo código, tá, pessoal? Não tem nenhuma variação, né? Em transistor, a gente acha assim, transistor BC548A, B, C, né? Várias variações de ganho e tal. Mas no optoacoplador, não. É 4N25 e só. É isso, tá? O que aconteceu? Então, diminuiu o resistor ali do LED e tal. Então, estava acontecendo o quê? Que a curva característica de iluminação do LED e ativação do transistor optoacoplado estava um pouco diferenciada do componente que eu estava usando e que estava funcionando na interface. E por isso eu colocava ele no meu circuito e ele não estava funcionando. Então, o que eu teria que fazer? Eu tinha duas possibilidades. Ou trocava o opto, ou teria que redimensionar os resistores ali e o conjunto de interface para poder fazer esse circuito funcionar com sucesso. Só que isso na prática não pode acontecer. Porque quando você vai produzir uma placa em análise em âmbito industrial, você vai produzir 1, 10, 20, 100, 1000 placas, 10.000 placas numa linha de produção. Você não pode falar assim para a empresa que vai produzir, ó, se tiver esse optoacoplador desse jeito, você põe esse resistor. Se tiver esse outro optoacoplador desse jeito, você põe esse outro resistor. Não, porque é tudo optoacoplador, é tudo resistor daquele valor, tal, é tudo padronizado. A máquina pick and place vai pegar os componentes, vai colocando, passa no processo de soldagem por onda, ou se for SMD, forno de refusão e etc., né? Isso não pode acontecer no mercado. Então, isso é totalmente horroroso, né? Então, é uma experiência que eu passei e pode ser que vocês passem por coisas parecidas. E a dica é a seguinte,
Se você pegou esse componente, colocou na placa, ela não está funfando, coloca no protoboard, tenta fazer a simulação do funcionamento dele no protoboard. Tenta fazer alguma variação, né? Vê o funcionamento dele, vê se você pode mudar alguma outra coisinha que está ligado nele, para poder, com aquele componente mesmo que você está na mão, botar para funcionar a tua placa. Porque o maior trabalho do mundo é você devolver o componente, tentar buscar outro, e tudo isso envolve tempo. E tempo o que, que é? Dinheiro. A placa. Muitos fornecedores não aceitam, viu, a devolução, porque então, já foi mexido, já foi soldado. Exato. Eles não aceitam. Já foi mexido, não tem jeito, não vão aceitar essa troca. Também tem essa situação, né? É que, na verdade, às vezes você compra um lote de 10, né? Exato. Você quer ter um estoque, né? Você fala, por quê? Porque você trabalha, por exemplo, com fonte chaveada. E aí você tem lá um oscilador, que pode apresentar um defeito. Você tem um PC817, um optocuplador de feedback, que pode dar defeito. Né? Um 431 pode dar defeito lá na referência da tensão da sua fonte. Então, quando você compra, né? Então, por exemplo, o pessoal quando vai na loja eletrônica fácil lá, geralmente a galera compra não só um item, mas vários para aproveitar o frete. E a gente, quando compra, é assim também. Já que eu vou comprar aqui, já vou comprar 10 Stereo 431, 10 optocupladores, 10 osciladores. Por quê? Porque eu já vou ganhar tempo e o tempo ali vai gerar uma economia para a gente. Só que aí você usa solda ele e você pode entender ele como um componente que pode ter alguma alteração de funcionamento, né? Uma falsificação na sua produção. Então, quem sabe ainda você consegue devolver se você comprou 10, os outros 9, mas é um transtorno gigante e essa dor de cabeça, isso aí o custo disso em relação ao tempo e a queda de cabelo, né, que isso gera, né? Principalmente com os eletrônicos aí de plantão. É esse o motivo, então? É, muito grande. E outra situação que aconteceu comigo, gente, inclusive foi uma situação que eu cobrei um aluno por inúmeras vezes, né? Eu contei essa história para o David, eu vou contar aqui para vocês também. Estava eu dando aula presencial de eletrônica, né? E o tema da aula era como testar transistores bipolares com multímetro. Tá bom? A gente fala sobre isso no curso de eletrônica fácil, para vocês também. E aconteceu o seguinte, tá? Eu até fiquei chateado nesse dia, tá bom? Por quê? Porque eu peguei um código de cada transistor bipolar e fui colocando nas bancadas da galera. E aí um tava com BC548, outro BC558, outro BD136, enfim. Cada um com um código lá. E aí, vamos lá, pessoal, vamos montar a tabela de teste do transistor. Primeiro você coloca positivo na base, negativo no coletor. Depois, positivo na base, negativo do emissor. Vai conduzir, vai dar um valor ali e tal. E beleza. Aí expliquei as regrinhas para o pessoal, né? Que quando você tem a base positiva, o transistor é NPN. E aí, nas duas medições de condução, a que deu maior valor na escala de diodo é o emissor. Né? Você tem um valor, por exemplo, 0,84 na junção base emissor e 0,83, por exemplo, no coletor. A medição que vai dar o maior valor indica a junção base emissor e a outra base coletor, então é beleza. E aí todo mundo fez os testes, bateu, e aí teve um aluno que falou assim, professor, olha, eu fiz todos os testes conforme você falou aí, só que deu invertido. Onde era para dar coletor no datasheet, que depois a gente abriu o datasheet, eu mostrava o pessoal que se eles tivessem esse datasheet, conseguiam ver o pinout, né? Olhando certinho de frente, o que é cada pino. Ó, o meu teste está dando diferente do datasheet, está dando emissor, base e coletor, por exemplo, né? Olhando de frente. Eu falei, não, filho de Deus, pelo amor de Deus, faz o teste direito. Você está errando o teste, você está olhando o transistor não na frente do código, mas na costa dele. Porque esses são erros clássicos que a galera comete, né? Daí ele foi e fez de novo, falou, professor, já fiz o teste. Né? E eu fiquei irritado com o aluno, cara. Eu fiquei muito chateado, né? Naquele momento. Depois, né? E ele falou, professor, você poderia vir aqui, por favor? Aí eu fui lá e fiz o teste com ele, com o multímetro, passo a passo. E o que ele estava falando era verídico, era verdade. O terminal emissor do transistor, gente, estava invertido com o coletor. E aí você olhava o datasheet, 2, 3, e estava dando invertido mesmo. Mas eu falei, bom, já que está dando invertido, o que nós vamos fazer? Vamos montar um circuito e colocar ele para funcionar, e vamos colocar ele invertido mesmo, desse jeito aí que você está falando aí, né? Para ver se realmente está funcionando desse jeito aí que você testou.
E aí ele montou o circuito, colocou o transistor lá e realmente estava invertido o emissor com o coletor. Se colocasse ele invertido, não funcionava. Se colocasse do jeito ali que ele testou o emissor, base, coletor, era daquele jeito que estava funcionando. Ou seja, seguindo o datasheet não dava certo. Seguindo o datasheet, o emissor com coletor invertido. Seguindo na prática. Então, olha que louco isso, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui na caixinha de componentes, peguei todos daquele mesmo código, daquele mesmo encapsulamento, dei para todo mundo testar, e todos aqueles transistores estavam com emissor e coletor invertido. O lote, nossa. Então, quer dizer o quê? Que aquele lote de transistores, BC, eu não lembro agora o BC qual que era exatamente, estava invertido. Então, se você, por exemplo, ia soldar aquilo lá numa placa, você teria que soldar ele não seguindo o top silk da placa, né? Que mostra lá o encapsulamento do transistor, né? Mas ele invertido. Para poder funcionar. Só que numa linha de produção de 1.000 placas, de 1 milhão de placas, e aí? Como é que fica? Né? Porque no PTH você consegue fazer essa inversão. Mas e no SMD? Como é que faz essa inversão no SMD? Não faz, né? Então, imagine a situação que essa placa eletrônica ela ia ser exportada para a Europa e essa placa ia ser usada, por exemplo, num circuito eletrônico de uma máquina CNC, de uma máquina injetora, e aí 1 milhão de placas apresenta a mesma falha e essa falha aconteceu por causa de uma adulteração. Então, isso não pode acontecer, né, pessoal? E o que acontece, né? Eu estou respondendo essa pergunta, deixa eu até ver o nome do aluno aqui, que mandou essa pergunta para poder responder e falar o nome dele aqui, tá bom? O Carlos Costa, da turma 3 do curso de Eletrônica Fácil, tá? Um abraço, Carlos. O que eu tenho para falar para você, Carlos, é o seguinte, tá? Se você vai desenvolver circuitos eletrônicos que você tem uma perspectiva de curto, médio, longo prazo de produção de placas industriais, e você precisa ter 100% de segurança na compra dos seus componentes, eu sugiro, Carlos, que você faça o seguinte, que você se planeje na compra dos seus componentes e componentes eletrônicos que podem ter algum problema de adulteração, como, por exemplo, transistores, CIs, osciladores, microcontroladores. Até esqueci de falar do microcontrolador, já eu falo, tá? Com encapsulamento também com problema, tá? Que você compre em lojas que vão te trazer 100% de confiabilidade. E que lojas que eu recomendaria para você? As lojas seriam as seguintes: comprar na Mouser Electronics online. Então, eu vou compartilhar aqui. E aqui não tem nenhum tipo de patrocínio, tá, pessoal? O que eu estou compartilhando aqui é o que eu já passei quando eu estava trabalhando com desenvolvimento eletrônico. E eu quero ajudar vocês em relação a isso, tá? Então, acesse o site da Mouser, br.mouser.com. Aqui vocês vão achar basicamente todos os componentes eletrônicos do mundo. Digita aqui o que você quer pesquisar. E vai ter um monte de componente aí, milhões de componentes, o site da Mouser, tá? Outro fornecedor que é confiável, que vocês não vão ter problema de adulteração de componentes, é o site da DigiKey. Perfeito. Então, a DigiKey também é uma empresa maravilhosa na área de fornecimento de componentes eletrônicos em quesito mundial. Perfeito? E além da Mouser e da DigiKey, eu gostaria de recomendar a Farnell Newark, tá? Então, Farnell Newark é o outro fornecedor de componentes eletrônicos internacional que eu recomendo demais. São 3 fornecedores, David, de componentes eletrônicos em âmbito internacional. Fornecem para o mundo todo. E esses 3 fornecedores, eles pegam componentes da Texas Instruments, da National Semiconductor, da Fairchild, da Atmega, da Microchip, enfim, da Atmel, né? Da Motorola, enfim, de todas as empresas, tá? E são 3 empresas ultra mega confiáveis que vocês não vão ter problemas na compra de componentes eletrônicos. Não vão ter problemas mesmo, tá? Tem a UTSource também, que está entrando aí no mercado, tá? Tem uma outra empresa que vende componentes eletrônicos também, que é a LCSC, que tem parceria com a JLC-PCB na produção de placas, né? É o mesmo grupo. Então, a JLC-PCB produz placas e a LCSC, se eu não me engano, ela vende os componentes. Inclusive, eles montam as placas que você faz na JLC.
Você faz a produção da placa na JLC-PCB e eles fazem a soldagem, inclusive, para você, a LCSC, tá bom? Depois a gente vai confirmar o nome, eu deixo aqui para vocês os links aqui, tá? Então, é uma outra empresa que também vai ter uma confiabilidade muito grande, porque eles não vão dar a placa montada para vocês com componentes eletrônicos falsificados. Afinal de contas, a montagem deles está em jogo, o nome deles está em jogo também, tá bom? Agora, gente, componentes eletrônicos comprados no Mercado Livre, tá bom? O que eu tenho para falar para vocês? Gente, o Mercado Livre não tem nada a ver com isso, tá? Quem tem a ver com isso são empresas que vendem no Mercado Livre e que, porventura, compram de um fornecedor que não tem uma certificação e não tem uma confiabilidade muito grande. Tá, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Pessoal, muito difícil. É muito difícil lidar com essa situação. Por quê? Porque é o que o David falou. Você compra o componente e pode ser que ele venha falsificado sim. Não tem jeito, tá? O que eu recomendo é que você compre um lote de componentes. Se um der problema, você contata o fornecedor e devolve aqueles que você não mexeu e tá tudo certo. Tá bom? Faz uma reclamação lá no vendedor e vida que segue. Fora isso, o que eu faria? Eu poderia comprar componentes no Brasil, em lojas que você não tem tanta certeza da confiabilidade, mas componentes que não tem chance de dar tanto problema. Então, por exemplo, resistor, LED, display, componentes discretos, né, indutor, tal, coisas que você não tem uma estrutura interna semicondutora que pode ter uma adulteração significativa, tá? Então isso, dá para comprar sem problema algum. E se você vai desenvolver projetos, vai comprar em grande, larga e alta escala, Mauser, DigiKey, Farnell Newark, e é isso aí. Eles devem falar assim, professor, mas vai vir em frete internacional. Vou ter que comprar da Mauser lá, vai vir de avião, enfim. Vai vir por transportadora, tal. Pessoal, tudo isso já tem que estar no preço do teu produto. Então, quando você vai desenvolver um produto, toda essa análise, isso não pode pegar você de surpresa. Tudo isso já tem que estar inserido dentro do orçamento e dentro daquilo que você tem de perspectiva de compra, produção e venda, mais os impostos, né? E o que você quer vender para o cliente? Você quer vender a placa eletrônica para o teu cliente com componente falsificado? Qual vai ser a dor de cabeça de 1 milhão de placas voltarem para a tua empresa? Você prefere gastar dinheiro com isso ou gastar dinheiro comprando de fornecedores confiáveis de componentes eletrônicos? Então, a escolha é de vocês. Acho que esse é o caminho a seguir. E se fosse por esse caminho, eu faria dessa maneira. E só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para a próxima pergunta, né? Eu já passei, David, pela seguinte situação. Nós estávamos desenvolvendo uma placa eletrônica, que é um kit didático de programação, e utilizando um microcontrolador PIC 18F4550. E esse PIC, ele internamente, ele tem um periférico de comunicação USB. Ou seja, você pode plugar os pinos do microcontrolador diretamente, né, com um certo hardware de componente junto ali, na porta USB, e ele consegue se comunicar via protocolo USB com o computador de forma direta. Isso é top. E aí, essa era uma das atividades que a gente queria desenvolver nesse kit didático. Fizemos a placa com o microcontrolador que já tinha na empresa, prototipamos, fizemos as programações, validamos ali, funcionou, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar então um lote de microcontroladores, tá? E aí fica a dica também para vocês, pessoal. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Na época, a empresa que eu trabalhava viu na internet uma promoção que estava pagando R$15 a menos nesse microcontrolador. O PIC 18F4550 na época custava R$40 o microcontrolador. Na época pagou por 25 mais ou menos. E aí comprou 100 microcontroladores desse aí, PTH de 40 pinos. E aí chegou na empresa, a galera da área de montagem, né, de assembly, soldou toda a placa, beleza. Gravamos o microcontrolador com o programa de teste e funcionou tudo, menos o USB. E era o mesmo microcontrolador, com o mesmo código, com a mesma especificação do anterior. É a mesma coisa, tá? Aí o que aconteceu?
Ah, não, deve ser esse microcontrolador. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou o outro do lote, não funcionou. Colocou aquele que a gente tinha testado anteriormente na bancada, funcionou. Então quer dizer que aquele lote de microcontroladores PIC, ele estava com um problema interno na parte periférica dele, semicondutora, em toda a estrutura de desenvolvimento, né? Que fazia comunicação com USB. E possivelmente por isso ele estava muito barato. E aí o que aconteceu? A gente teve que pegar aqueles 100 microcontroladores, deixar guardado para quê? Para que em outro desenvolvimento que não tivesse comunicação USB, usasse aquele lote. E aí, automaticamente, o dono da empresa teve que pegar, comprar na Mouser, para entregar em 3 dias, 4 dias, úteis, saindo lá dos Estados Unidos para cá. Gastou uma puta grana com frete para poder entregar o produto no prazo que foi estipulado. Então, o barato nesse caso saiu... Sai caro. Caro. E aí, comprou da Mouser, chegou o microcontrolador, funcionou 100%, pau na máquina ali, e todas as placas foram despachadas e o kit estava funcionando com sucesso. Então, pessoal, analise isso que o professor Rodolfo está te falando, tá? Use essas dicas na hora de comprar os seus componentes eletrônicos, tá bom? Professor... E compra, só para fechar, né? Compre componentes de fornecedores que você possa ter um contato, que você possa ter um SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor, para que você possa interagir com eles e explicar a situação. Porque, às vezes, o próprio fornecedor que te vendeu, ele pode estar comprando um lote de uma empresa que pode ser a primeira vez e vai ter essa má experiência. E o teu feedback vai servir para quê? Para que eles não comprem mais desse fornecedor, porque o nome dessa empresa que te vendeu também está em jogo. Tá? Fala aí. E para comprar nesses sites internacionais, como é que faz? Pessoa física compra? Tem que ser pessoa jurídica? Pessoa física compra. Pessoa física compra, sem problema algum. Só que tipicamente você tem que usar um cartão de crédito internacional, né? Internacional. Então você tem que ter por exemplo, no banco que você tem conta, tem que ter um cartãozinho de crédito internacional. Vai lá, a vida que segue e já era. Só tem que depois analisar o quê? O custo do IOF, né? IOF é um imposto que as transações internacionais ele paga uma taxinha lá no banco, lá não sei quanto que é. Mas daí tem que ver o percentual exato, não lembro agora, tá bom? E tem alguma dica, assim, por exemplo, eu comprei no Mercado Livre algumas peças, elas chegaram e eu queria fisicamente tentar encontrar alguma coisa que me dissesse, olha, esse componente aqui está suspeito, melhor eu ficar atento e não usar para não perder o componente, ter meu dinheiro de volta, assim eu consigo pedir o reembolso. Tem alguma característica que eu possa observar nesse componente que pode me dizer, olha, por aqui ele pode ser falsificado? É que a recomendação que eu dou, gente, é assim, tem coisas que você consegue testar com multímetro. Então, por exemplo, você pode obter um ganho de um transistor com multímetro. Você consegue saber se o terminal coletor e emissor dele tá certo ou pode estar invertido, né? Enfim. Mas tem coisa que é muito difícil, né? Então, por exemplo, você vai testar um oscilador de fonte chaveada com multímetro. O oscilador precisa estar alimentado e com todo o hardware ali para ele funcionar, né? Tem que ir na fé. Então, assim, tem uma forma que dá para fazer para testar o componente? Tem, através de giga de teste. Então, vamos supor, David, que eu faço o seguinte, ó. Eu tenho uma assistência técnica em eletrônica e que eu trabalho com muitos equipamentos da Electrolux, da Brastemp, de inúmeras empresas que vendem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, placas de TV, placas de notebook, e os defeitos que eu vou tratando no dia a dia, conforme eu vou ganhando expertise, eles vão se repetindo muito. Então o defeito se repete muito. Defeito se repetindo muito, os componentes que vão ser trocados podem se repetir muito também. Sabendo disso, você tem tipicamente uma lista de componentes que você vai fazendo a manutenção dos equipamentos dos clientes e vai comprando para fazer reposição. Esses componentes eletrônicos que você vai fazendo essa reposição, você pode montar uma placa eletrônica de giga de teste, que você vai, coloca o componente nessa placa e nessa placa ele tem que funcionar, porque é uma placa de teste. Se ele funcionou na sua placa, aí você faz a dessolda ali, solda
na placa do seu cliente, perfeito, tá tudo certo. Tá bom? Se for, por exemplo, inclusive um chaveador PTH, se for um oscilador PTH, você pode colocar ele numa base. Essa base você coloca na base da sua placa, belezinha, show de bola. Testa, ou funcionou, tira ali, põe na placa do cliente, perfeito. Então, montar gigas de teste que são placas eletrônicas padronizadas para você gerar um funcionamento ali, para ver se está funcionando ou não. Para você testar componentes eletrônicos que você está comprando e que você vai usar com muita frequência o mesmo código, o mesmo componente, é perfeito. Então, montar giga de teste, sensacional. E aí você pode fazer isso tanto para PTH quanto para SMD. A única coisa que, se for testar componente SMD, o que você faz? Na sua placa de giga de teste, você vai fazer uma soldinha bem simples ali, para você soldar um pontinho ali, só para fazer a fixação, para fazer o funcionamento. Perfeito. E daí você vai retirar dali e colocar na placa do seu cliente. Então, uma das hipóteses de você testar, David, é montar giga de teste. Isso é sensacional. Inclusive, os próprios datasheets dos componentes eletrônicos, eles oferecem os circuitos de Quick Start, né, que a gente chama, né? E também nos Application Notes, nos APNs, né? Então, para quem nunca ouviu falar, cada componente, geralmente o fabricante faz um APN, um Application Note. Então, você pode digitar no Google, por exemplo, assim, 7805 Application Note, LM35, né, com sensor de temperatura, Application Note. E aí você vai ver um circuito que ele sugere para você testar aquele componente que ele está te vendendo, né? Isso faz você, inclusive, ganhar tempo, e você pode usar aquele circuito para a sua própria placa eletrônica, tá? E aí você pode usar esse circuito para montar sua giga de teste. Então, acho que esse é o caminho para que a gente possa testar se o componente está bom ou não. Agora, também tem o outro lado da moeda, tá, pessoal? Vocês não podem reclamar, a galera que trabalha com eletrônica, não reclamem de compras erradas feitas por vocês. Porque a gente, como técnico, às vezes pode comprar um componente eletrônico numa especificação que não era exatamente igual àquele componente que você está trocando. Que, por exemplo, você vai comprar um transistor. O transistor, muitas das vezes, né, eu vou até tentar compartilhar aqui com vocês. Vou digitar aqui bem rapidinho, tá? A última vez que eu fui compartilhar aqui, a transmissão caiu, mas eu vou na fé aqui que vai dar certo. Tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou compartilhar com vocês um componente muito simples, pessoal, que é no simples que a gente consegue, né? Ó, então, por exemplo, você vai comprar um transistor, ó. Então, um BC548, um dos mais simples do mundo da eletrônica, tá? Então, pô, BC548, aí você tem aqui o terminal coletor base emissor, olhando de frente para ele, né? Olhou de frente para ele, vai ter lá o terminal 1 coletor, 2 do meio que base, 3 emissor. Encapsulamento TA912, beleza. Aí o que você faz, né, David? O cara vai lá e compra. Ah, que transistor que você quer comprar? Vou comprar um BC548. Aí chega para você, se monta o circuito não funciona. Por que isso pode estar acontecendo? Por causa disso aqui, ó. Porque o BC548, ele se divide em 3 outras classificações, ó. O BC548A, o B e o C. O A, ele vai ter um ganho, né, que é o fator de amplificação de 110 a 220. O B de 200 a 450 e o C de 420 a 800, entendeu? Então, se o que estava na tua placa é o C garante que você vai ter um ganho de 400 a 800. Se você comprar o A, ele vai ter um ganho de 110 a 220. Ou seja, pode ser que se você colocar o A na placa que está você, ele não vai conseguir ter o mesmo ganho, o mesmo fator de amplificação. E aí o teu circuito não vai funcionar mesmo, e aí acabou sendo um erro do quê, David? Um erro da pessoa que está comprando aquele componente eletrônico. Então, gente... Aí já não é falsificação, né? Aí já não é falsificação. Aí é um erro de descrição técnica do componente que você está comprando. Então, não vamos colocar também a culpa no vendedor por algo que nós erramos. É a mesma coisa que, por exemplo, eu falar assim, compra um resistor de 330 ohms. Indo para um outro âmbito agora, tá? Engraçado que era para essa pergunta se responder em 10 minutos, eu já estou aqui quase 35 minutos falando sobre ela, tá? Mas se você está curtindo, deixa a hashtag AulaTop aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? Aí o que acontece, gente? Você fala assim, o resistor de 330, pô, beleza. Aí você pega e coloca ele na sua placa. Aí a hora que você liga a placa, ele carboniza.
Pô, por que será que isso aconteceu? Pô, porque você não especificou a potência do resistor. 100-330 ohms de 1 watt, de 2, de 5, de 1 oitavo, certo? De 10 watts, e aí? Então, o primeiro passo para você comprar um componente sem dor de cabeça, o que é? É a especificação. Inclusive, tem alguns componentes que você tem que dimensionar através de algumas letras específicas, que ele é para equipamentos de ultra mega precisão e que, inclusive, podem trabalhar em âmbito militar. Placas eletrônicas que podem ser usadas em âmbitos militares, equipamentos de âmbitos militares, né? Placas eletrônicas podem ser usadas para instrumentação na área de astrologia, né? Placas vão ser usadas pela NASA, então são outros componentes. Medicina. Então, medicina, então tudo isso está em jogo na hora de você comprar um componente eletrônico no mercado, tá bom? Mas com certeza esse nível de componente você vai ter que comprar em sites confiáveis, e com a Mouser, DigiKey, Farnell, Newark, entre outros, tá bom? Fechou? Então essa foi a dúvida do Carlos Costa. Eu acredito que essa dúvida pode ser a dúvida de muitos, tá bom? Inclusive aqui tem a pergunta do Jaislan da Silva. Muito obrigado pela participação, meu querido. Professor, usar soquete estampado para alguns tipos de componentes pode ser feito para usar solda? Claro que pode, com certeza. Porque os soquetes, eles são usados para quê, Jaislan? Para que você possa facilitar a inserção e remoção de um componente que você não deseja soldar, para facilitar a manutenção e troca, tá bom, meu querido? Beleza? O Jefferson falou aqui, aprendi mais uma com você. Obrigado, meu querido. Tamo junto, vamos para cima, tá? E é isso, gente. Não, uma dica aqui, tá bom? Deixa o seu like. Se você curtiu, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E aquele convite maravilhoso, né? Se você quer aprender eletrônica não sozinho, mas acompanhado da família. Eletrônica Fácil? Clica no link aqui da descrição do vídeo e participa da semana da Eletrônica Fácil. Então, de 25 a 29 de abril, nós vamos fazer um evento 100% online, 100% gratuito. Para quê? Para que você possa realizar o seu sonho de fazer a sua primeira manutenção de placa partindo do absoluto zero. E a inscrição é 100% online e gratuita. É só você acessar o cursoselektronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Deixa o seu nome, o seu melhor e-mail, clica aqui, entra no grupo VIP, porque no mês de aniversário da Eletrônica Fácil, quem ganha o presente são vocês, o nosso e-book de mais de 270 páginas e, é claro, uma condição ultra mega imperdível para você entrar na turma especial de aniversário do nosso curso de Eletrônica Fácil, nosso treinamento, que inclusive eu já tive o prazer de ter o David de Oliveira e os demais alunos que estão aqui no chat participando de forma show de bola, inclusive o Carlos, que deixou a dúvida lá na plataforma do curso. Estamos aqui respondendo com muito amor e carinho, pois juntos somos mais fortes. E chegamos mais longe. E é claro, se você quer comprar inúmeros utensílios e ferramentas que não são falsificadas, são ultra mega confiáveis, show de bola e sensacionais, gente. Acesse aí a loja eletronicafácil.com.br. Lá você pode comprar inúmeras ferramentas, alicates, muitos utensílios na área de soldagem eletrônica, Arduino, desenvolvimento, prototipagem e muito mais. Você tem 5% de desconto na sua primeira compra se cadastrando lá. Então clica aí, lojaeletronicafácil.com.br. Também não posso deixar de falar que esse vídeo é um patrocínio da Rigol Technologies, nosso patrocinador master e apoiador do nosso querido Eletrônica Fácil. Você compra o seu Rigol também com 5% de desconto usando o cupom iFácil5. Link também está na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. É claro, vamos para a próxima pergunta. Vamos que vamos. Para cima, né, David? É isso aí. E pensando nisso tudo, então, resolvemos a questão... Mas antes de você fazer a pergunta, só avisar que a gente já está com 44 minutos aqui de live, porque uma pergunta, né, que era para ser 10 minutos, eu usei 40 minutos para responder, tá bom? Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que está participando ao vivo aqui. Tá bom, galera, que com muito carinho, tá bom? Galera que tá tomando um café com a gente, um abraço pro Victor Freitas. Opa. Um abraço, meu querido amigo Android Melhor. Tamo junto. Falou aqui que tá trabalhando aqui com o MOSFET, 6 de 4 pinos, tá lendo o e-book, tá gostando muito. Vamos para cima, Android Melhor. O Cubo Mágico, um abraço para os dois bagunceiros gamer. O Neviton, o Johnny da Stack Service, um abraço, meu querido. O Edgar falou aqui que tem muita prática, pouca teoria, precisa desbravar fonte chaveada, vamos que vamos para cima. Edgar, Raimundo Oliveira, nosso aluno do curso de Eletrônica Fácil.
Tamo junto. O Ramon Leão, nosso querido cara do Airsoft, placas de notebook e muito mais. O nosso querido Willy Drank, falando aqui sobre solda fria. Inclusive, tem vários vídeos no canal já falando sobre solda fria. Willy, um abraço para você. Quem mais aqui? O Wagner Hofstetter. Tamo junto, meu querido. Bora para cima. E o Cubo Mágico falando que sucata eletrônica vale ouro. Então, olha só, essa dica é sensacional. Tá bom? Vamos lá. O Elenilson, um abraço, tamo junto. Vamos para cima. O ALS Silva, tamo junto. Beleza? Olha só o Johnny falando aqui, ó. Já peguei um transistor invertido também. Pois é, meu querido. É triste. Triste demais. Vamos para cima. Olha lá que interessante, ó. Recall da placa eletrônica e alguém perdeu esse emprego. Pois é. Tá 100% certo, meu querido. A pergunta do CNPJ aqui. Boa. Show de bola. Legal. O Cubo Mágico falou que o professor faz uma live sobre ramos lucrativos da eletrônica, notebook, game, celular, placas da linha branca. Vamos fazer sim, tá bom? Inclusive, numa próxima live, a gente vai falar sobre onde trabalhar em eletrônica em 2022. Numa próxima live, nós vamos falar sobre se vale mais a pena trocar componente ou trocar placa pela velocidade de manutenção. Então, show de bola, Cubo Mágico. Vamos falar assim na próxima live, tá? Muito obrigado. Bom dia pro Faixa Preta Jefferson Teodoro. Marcelino Escobedo, um abraço, meu querido. Tamo junto. O Duque falou aqui, o professor adquiriu o kit da fonte e veio o transformador 50 Hz. Nesse caso, afeta o transformador? Nesse caso, Duque, o que acontece? Como a nossa fonte educacional ela tem baixa potência de fornecimento, tá tudo certo. Vai rodar bem, tá bom? O que vai acontecer no tráfego na mudança de 50 para 60 é que, aumentando de 50 para 60, você tem um aumento da reatância indutiva do trafo, que faz a mudança da impedância das bobinas e que pode diminuir um pouquinho a corrente dele de funcionamento, tá bom? Mas como a nossa fonte é de ensino didático e com finalidade educacional para você, inclusive, usar ela para alimentar os circuitos que você usa no curso de eletrônica fácil, pode usar sim, não tem problema. Se você quiser, inclusive, eu mostro como trocar o transformador, como comprar um novo transformador de 60 Hz na própria plataforma do curso, tá bom? Vamos para cima. O Marcelo falou, professor, com você é só aprender. Muito obrigado, a galera deixando a hashtag aula top. Muito massa. Então, o Jefferson aqui deixou uma pergunta que vai ser tema de uma próxima live, inclusive, né? Essa aqui não é só a sua dúvida, viu, Jefferson? É dúvida de toda a torcida brasileira da seleção na Copa do Mundo, né? Como saber o código do componente raspado? Isso aí é triste. Tem algumas maneiras de descobrir, mas em muitas delas é só senta e chora, infelizmente. É muito complicado, tá? Muito complicado. O Jason elogiando a pergunta aqui. Sacanagem, procedimento de raspagem. Pois é complicado. Tem vezes que não só raspagem, mas a adição de resina, tá? Tem uma resina que você coloca sobre o componente que ela endurece de uma forma ali que não tem o que fazer. Enfim, segredo. Algumas empresas usam como segredo, né? Marcelo Diana, um abraço da MDS Segurança Eletrônica, tamo junto, muito bom. O Leandro Serra deu uma dica aqui, ó, faz um vídeo de como achar componentes para o meu projeto, fazer uma entrada de sinal digital, antes de vários transistores usar apenas um CI. Boa, ótima recomendação. E é isso, gente. Então, David, você ia fazer uma pergunta, mas vamos lá, uma pergunta que eu tenho que responder em 10 minutos, porque o tempo da Masterclass do Café tá acabando, hein? Vamos lá. Em 10 minutos? Então eu acho que assim, para fechar com chave de ouro, depois de todas essas recomendações, sabendo dos componentes falsificados, das dicas que você deu, ou seja, isso não é um problema, isso tem solução, isso não vai afetar diretamente a profissão. Isso pode frustrar em algum momento, pode acontecer ali, mas isso não afeta diretamente a profissão. Para finalizar, como são 10 minutos, qual a dica que você dá? Qual é para a galera que está aqui, qual é a recomendação que você dá para que aquele profissional que está aqui, ó, nessa bancada, ele não se frustre
Nem se for por compra de componentes, nem se for por testes. Qual é a recomendação que você deixa no dia de hoje para que todo mundo que está nessa luta diária aqui não passe por essas frustrações que podem acontecer, seja por um componente, seja por um teste, seja por um defeito que a gente acaba não encontrando? Qual é a dica que você deixa bem motivadora para a gente que está nessa luta aí e que às vezes fala, meu Deus, eu não sirvo para isso, eu vou sair disso aqui, eu quero desistir, socorro, professor Rodolfo. O que você deixa para a gente? Porque eu me incluo. Na verdade, a gente, né? A gente se inclui, né, nisso aí. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que encarar na vida da gente é a seguinte, ó. Isso não é só no mundo da eletrônica, tá? Mas você tem que tentar extrair das diversas situações que a gente passa no dia a dia na bancada de eletrônica, do erro, né, da cagada eletrônica que aconteceu, você tem que fazer automaticamente disso aí um aprendizado para você ficar mais forte, tá? Eu acredito que, assim, o primeiro passo é isso. Então, por exemplo, eu, professor Rodolfo, que estou há 13, 14 anos na área de eletrônica, já soltei ilha e trilha de placa na hora de soldagem eletrônica? Já. Já comprei componente eletrônico falsificado? Já. Já comprei componente eletrônico em site chinês, em lote de 500 peças. Fui testar o componente eletrônico e deu cagada? Sim. Perdi dinheiro? Perdi. Não tem jeito. Já fui usar ar quente em retrabalho de placa eletrônica. Já torrei placa eletrônica e já deu bolha? Já. Já fui alimentar placa eletrônica em manutenção sem usar lâmpada em série e a alimentação primária da fonte chaveada estava em curto e deu pipoco, desarmou o disjuntor da minha casa, desligou tudo? Já. Já fui medir placas eletrônicas e, infelizmente, coloquei a posição da ponta de prova. Não na medição de tensão, mas na medição de corrente, onde um multímetro entre um ponto e outro é um curto. E eu, na medição de tensão de 300 volts entre positivo e negativo, eu com o multímetro dei curto na placa? Já. Mas tudo isso, pessoal, isso faz parte do quê? De um aprendizado de quem está começando no mundo da eletrônica. E muitos erros da gente, o David deve se incluir nisso também, acontece, sabem por quê? Porque quem está começando no mundo da eletrônica geralmente está fazendo esse aprendizado num momento livre e que você poderia estar muito cansado. E o cansaço do dia a dia, o estresse do dia a dia do trabalho número 1 que você faz e está aprendendo eletrônica em paralelo, né? Faz com que a gente perca um pouco de concentração. Às vezes, inclusive, isso faz com que a sua visão seja um pouco afetada ali, e você vai medir uma tensão num componente SMD e a sua ponta de prova encosta em mais um terminal, né, ao mesmo tempo, e aquilo gera um curto. Pode, inclusive, danificar um osciloscópio, e eu sei que já aconteceu isso com o David. Ele já deu um mini curtinho lá no gerador de função do osciloscópio dele, né, por causa disso. A gente já conversou sobre isso aí. Isso já aconteceu comigo também, tá? Eu acredito que, assim, só vai aprender mesmo, pessoal, o que acontece na área se você colocar o pezinho na água do mar, né? Então, você coloca lá o pezinho na água, vai entrando, você vai mergulhando, você vai nadando de braçada, você vai entendendo como funciona o mar, você vai entendendo como as coisas funcionam. E você nunca vai saber a realidade dos fatos, do aprendizado, do mundo da eletrônica, se você não entrar de cabeça de vez. De pouquinho em pouquinho, tá? E o que acontece, tá? Você vai trabalhar com manutenção, você vai ter que soldar muito bem, você vai ter que dessoldar muito bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que arrebentar de trabalhar com placas de sucata. Então, o primeiro trabalho com o mundo da eletrônica, no âmbito do teste de componente, descoberta de outros componentes, reutilização de componentes, está na placa de sucata. Que é uma dica top do professor Rodolfo, então, para você aprender muito antes de testar numa placa do teu cliente, na sua assistência técnica, ou na placa do seu tio, do seu primo, que sempre tem um tio ou primo, ou uma pessoa da família, você está aprendendo eletrônica lá, professor Rodolfo, tem uma placa que você não quer dar uma olhadinha e tal, né? É aquele cara que quer pagar um chiclete, né, para você depois de... Putz, você arrumou para mim? Pô, obrigado, vem aqui, vou dar um chiclete para você. Né? Nem um salgadinho, né? Hoje em dia tá valendo mais um litro de combustível para colocar no carro, né? O melhor prêmio, né? Tão caro que tá. Enfim, brincadeiras à parte, pessoal. O que você tem que fazer? Vai num ferro velho,
vai numa assistência técnica na área de eletrônica, e lá eles vão ter muitas placas, muitas mesmo, que eles vão jogar fora. É sucata, é lixo, tá? E se eles não te derem, tente comprar por preço de custo, baratinho, tá bom? Então, R$30. Por exemplo, o aluno Ramon Leão, ele, se eu não me engano, comprou uma placa comprou um notebook num ferro velho por 50 conto. E ele achou um MOSFET que estava em curto lá, na placa do notebook, fez ele funcionar. E desse notebook ele pode usar para o trabalho dele, né? E também pode vender, se assim ele desejar, para poder fazer uma grana com isso, também tá tudo bem. Tá bom? Aqui, então, ó, esse aqui, eu ó, o monitor, né? Esse monitor aqui foi uma das primeiras manutenções que eu fiz quando eu comecei o curso. Que eu ia no ferro velho pegar sucatas, eu comprei isso aqui por R$10. Esse monitor era sucata. Esse monitor e algumas placas que vieram junto. R$10, dezão, o cara falou, leva, tá queimado e tal. Era uma malha de alimentação dele, um capacitor estufado. Pronto, resolvido. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Zerado, tá aí até Do hoje. lixo virou luxo. É. Né? Olha lá o Ramon. O Ramon falou aqui que foi R$80, né, Ramon? Olha lá. Bacana. Pronto. Então, sensacional. Ganhou um notebook novo, né? Tá em mãos, tá lá funcionando, né? Então, eu acredito assim, tudo aquilo que é aprendizado, eu acho que a frustração, você tem que entender que ela faz parte de um aprendizado para o ser humano se tornar melhor. Então, eu acredito que se a gente não se frustrar algum dia da nossa vida também, a vida muito fácil, ela não liga ao nosso sensoriamento de alerta. E esse alerta, ele faz parte da nossa vida para que a gente possa se respaldar em momentos difíceis da nossa vida profissional e pessoal, a gente se superar, a gente ter criatividade e a gente buscar conhecimento para poder fazer diferente. Então, eu acredito que olha lá que interessante, ó. O Ramon falou que vendeu por R$700. Ô, Ramon, já pagou o curso de eletrônica fácil, hein? Zero. Já pagou o curso, tá com lucro, hein? Parabéns, meu querido, orgulho total. Então, pessoal, eu falo o seguinte, ó, que por mais que a gente tente se precaver na vida da gente, uma hora, uma frustração ou outra vai acabar acontecendo. Mas quando você pensar em desistir, sabe o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar do propósito que fez você começar. Então, se você está fazendo uma atividade física e você pensa em desistir daquilo, por que você começou a fazer atividade física? Ou porque o médico falou que se você não começar a fazer, vai dar um BO na tua saúde, você vai passar mal e o teu tempo de vida vai diminuir, não é verdade? Opa. Né? E aí você tem que ir lá, você tem que fazer esse exercício físico porque vai fazer bem para você. Então você tem que lembrar do propósito, tá bom? E se aprender eletrônica é um sonho, é algo que você quer fazer sua manutenção eletrônica a partir do zero, você quer criar um projeto, criar um produto e colocar isso aí para vender, ganhar muita grana e se realizar nessa área também. Você quer fazer as manutenções das placas durante o tempo na sua casa, quer abrir uma assistência técnica? Se esse é o teu sonho, o que você tem que fazer? Você tem que usar isso como propósito. E isso que se chama motivação. É o que motiva a ação. A palavra motivação vem disso. É aquilo que motiva você continuar lutando. Então, qual que é a minha motivação, por exemplo? Sempre quando eu me frustro em alguma coisa, na área de eletrônica, ou em algo que eu vou ensinar, tal, eu falo, puta, eu poderia ter melhorado aqui. Eu lembro o quê? Que a minha motivação é estar aqui, não sozinho, mas acompanhado dessa família maravilhosa chamada Família Eletrônica Fácil, e eu tenho que estar aqui para poder compartilhar conhecimento e ajudar mais pessoas a aprender, evoluir e crescerem do mesmo jeito. E ensinar como fazer, como não fazer, para lutar pela melhor educação do nosso Brasil. E por isso eu tenho que acordar cedo e tenho que continuar lutando por isso, com muita simplicidade e humildade, ensinando e aprendendo com vocês também. Porque o grande segredo é você não ser o mais inteligente, mas você conhecer quem sabe. Aprender, ser amigo dessa pessoa, evoluir, crescer com ela, e com isso você melhorar cada dia mais, não sendo melhor do que ninguém, mas sendo melhor a cada dia mais que você mesmo. Amanhã ser melhor do que hoje, depois de amanhã ser melhor que amanhã, e gradativamente, com muita frequência, a gente vai buscando a excelência no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? E o detalhe, o estudo tem que ser contínuo, a melhoria tem que ser contínua, o aprendizado tem que ser a todo dia e a cada dia mais, porque o mundo não para, a eletrônica não para, as placas não param e a gente tem que acompanhar essa mesma mudança, porque a mudança na manutenção eletrônica tem que acompanhar a mudança do quê? Do desenvolvimento eletrônico. Mudou o desenvolvimento, muda a manutenção.
Muda treinamento. É por isso que um treinamento só na área de eletrônica não resolve. Você tem que fazer um, que é a base, curso de eletrônica fácil. Você acessa aí cursodeeletronicafácil.com.br, vê lá o nosso curso para você aprender partindo do zero. Depois, você vai fazendo treinamentos do quê? De especialização. E esses macetes que a gente vai passando aqui, cada nicho, o nicho do ar-condicionado, o nicho das placas de TV, o nicho da placa de notebook, o de smartphone, cada nicho vai ter o quê? O seu macete. Então, por exemplo, o Jefferson aqui falou, ó, ele é da área de manutenção eletrônica, já foi meu aluno presencial, o cara lá do Grupo 9, que eu amo demais. Um abraço, Jefferson, e toda a galera do Grupo 9, o Cláudio, o Douglas, o David lá também. Tamo junto, tá? O que acontece? Ele lá na empresa que ele trabalha de injetoras plásticas, máquina CNC, cada empresa que ele vai fazer manutenção, a eletrônica ele vai mudar e o expertise vai ter que mudar também. Então, o segredo não está em você saber tudo, mas ter a capacidade técnica de ser flexível. Quanto mais flexível você é, quanto mais você está disposto a aprender, evoluir e crescer, você vai estar muito bem ranqueado e em busca da faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Não sozinho, mas acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Tá bom? E é claro, né, pessoal? Não esquece, gente, de participar da nossa Semana da Eletrônica Fácil, que vai acontecer do dia 25 de abril ao dia 24 de abril, 100% online gratuito. Semana essa de comemoração do aniversário do nosso curso de Eletrônica Fácil. Inclusive, para quem participar dessa semana, se inscrever aí, assistir o conteúdo, estar no grupo VIP, nós vamos dar um presentão, um descontaço fenomenal para você entrar no curso de Eletrônica Fácil, uma condição imperdível, e só quem estiver no grupo VIP vai poder aproveitar. Então, vocês já devem estar vendo vídeos aí, a gente divulgando, né? Várias plataformas que a semana vai acontecer. Então, clica no link aí, cursoseletrónicafácil.com.br, deixa o nosso e-mail, entra agora. No grupo VIP, 100% online grátis, você não paga nada para participar. Pelo contrário, vai ganhar muito ao aprender o que a gente tem para ensinar para vocês. Tá bom? E o último convite, não esquece de acessar a nossa loja Eletrônica Fácil, né? Então, lojaeletronicafácil.com.br. Então, você vai lá em, por exemplo, ferramentas, soldagem eletrônica. Então, tem fluxo líquido, fluxo pastoso, você tem fluxo resinoso, álcool isopropílico, tudo na área de soldagem para você buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. E tudo isso e muito mais. O link também está na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus, é claro, vamos que vamos para cima, né, David? É isso aí. Então, a dica que fica é, o professor também passa por dificuldades, né? Não estamos sozinhos nessa. O professor também é gente, né? Com certeza, a galera acha que eu sou robô, né? O pessoal acha que eu sou um ciborgue, né? O MacGyver, né? Mas não tem jeito, né? O Rafael perguntou, tenho dificuldade em matemática, será que consigo fazer eletrônica? Claro que consegue. Consegue sim, sem dúvida alguma, Rafael. Tá bom? Vamos para cima. A necessidade é quem faz a causa, a mãe da invenção. Então, por você ter dificuldade em matemática, você tem que estudar matemática. E é assim que a gente vai melhorar e evoluir. Não adianta eu ir na academia e ter problema eu tenho dificuldade em exercício de ombro e eu não exercitar o ombro. Eu fugi disso. Vai chegar uma hora que o outro exercício vai pedir essa força no ombro. Então, é a dor que você tem que atacar para você se curar e buscar faixa preta no mundo da eletrônica. Tá bom? Essa é a dica aí que eu dou para vocês, tá bom? Pessoal, se você tem dúvidas de eletrônica, tudo isso e muito mais, no Instagram do Eletrônica Fácil, deixa uma caixinha lá, você pode deixar dúvidas e perguntas sobre eletrônica, pode deixar aqui no campo de comentários. E em breve a gente faz mais um Café com Elétrons para responder todas essas dúvidas e muito mais do fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Um forte abraço a todos, amo vocês de coração, like, inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. E é claro que vamos, vamos para cima. Um abraço. Tchau, tchau.